pessoal, tudo bem? Então vamos falar sobre a questão 6 da segunda fase da FUVEST 2020. Vamos lá dar uma olhada no enunciado, uma questão de ecologia, uma questão que traz assuntos clássicos à discussão, então vamos dar uma olhada nela. Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e destino de esgotos domésticos nos municípios vizinhos e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas nocivas à saúde humana do grupo dos dinoflagelados, segundo o gráfico abaixo. Ele dá esse grafiquinho que você está vendo aí. Tudo bem? E aí ele vai perguntar para você questões envolvendo os conceitos de magnificação trófica e eutrofização e, portanto, bacana a gente dar uma olhada nessa questão. Vamos lá? Beleza, pessoal. Então vamos lá para o item A dessa questão. Dá uma olhada aí comigo. Ele perguntava para você, e bem tranquilo, olha só, qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? Tudo bem? Ele te falou lá no enunciado que maré vermelha, ele te descreveu o evento de maré vermelha, que é essa proliferação descontrolada dessa microalga que eles referiram no enunciado. Tudo bem? Então vamos lá. Tem aqui o grafiquinho do enunciado para você, para a gente pensar junto no seguinte, olha só. Ele está te falando, te disse aí, que a população de dinoflagelados é representada por essa curva de linha contínua. Então, é essa curva aqui que eu estou mostrando para você. Tudo bem? Olha só que beleza. É essa curva que para quem a gente está olhando. Bom, se a maré vermelha é o aumento na população dessa microalga, em que mês isso aconteceu? Bom, o pico, olha só, se a gente observar aqui no gráfico, veja que é uma questão simples de leitura de gráfico, então o pico está aqui, certo? Isso corresponde a esse mês aqui, que é o mês de março, tudo bem? Então, tranquilo, era só uma questão direta de leitura de gráfico, o pico da população de dinoflagelados é o mês de março, tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar sobre o item B dessa questão. Dá uma olhada aí na leitura do enunciado comigo. Como esse aumento de concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa? Tudo bem? E como ela pode evitar uma intoxicação? Tranquilo? Bom, então vamos entender essa história. Vamos imaginar aqui comigo uma cadeia alimentar, certo? De um ecossistema aquático, do qual, eventualmente, uma pessoa faça parte. Então, olha só, pensa comigo, vamos ver se isso não é um absurdo completo. Então, tenha lá as alguinhas. Então, imagina que eu tenha lá a população de alguinhas felizes, vários indivíduos, elas estão lá, tranquilas. Então, as alguinhas, os dinoflagelados, a que o enunciado se referia. Lindo. Olha só, tenho aqui as algas. Tranquilo? Vamos imaginar, suposição, que essas algas sejam comidas por um peixinho. Então vamos imaginar lá o nosso peixinho, tá lá, que beleza, pananã. Olha só que fofo, né? Aqui, o nosso peixe. Então temos aqui. Vamos imaginar que esse peixe se alimenta das algas e ele é, eventualmente, fonte de alimento via pesca para um humano, certo? Então, tenho lá o carinha e esse cara, olha só, ele come o peixe. Então, humano. Tranquilo? Beleza, então uma cadeia alimentar, a gente poderia imaginar aí uma coisa bastante simples. Beleza? Agora, vamos imaginar que essas algas, como a gente sabe, pelo enunciado, elas produzem toxinas, tranquilo? Então, vamos imaginar que eu tenha, vou colocar aqui, sei lá, 10 microgramas dessa toxina por indivíduo. Tudo bem? Tranquilo ou não? Belezinha. E vamos imaginar que um peixe, ele coma, sei lá, 1000 dessas algas. Tudo bem? Belezinha? Então, olha só. Num peixe, quanto eu vou ter de toxina? Bom, eu vou ter, se ele come 1000 algas, eu vou ter 1000, tudo bem? Vezes 10 microgramas, que é a quantidade de toxina que tinha numa alga, num indivíduo. Tudo bem? Isso aqui por indivíduo. Caramba,
Isso aqui por indivíduo. Tudo bem? Tranquilo ou não? Faz sentido? E aí, imagine o seguinte, que um humano, sei lá, vamos imaginar que esse peixe seja, sei lá, um peixe que é servido em porção ou qualquer coisa assim. Vamos imaginar que um humano consome lá, sei lá, 5 peixes quando ele sentou lá para comer a porçãozinha. Imagina que é uma manjuba, sei lá. Então, olha só, eu vou ter 5 vezes 10 a terceira vezes 10 microgramas por indivíduo. Tudo bem? Então você percebe que, na medida em que eu vou avançando nessa cadeia alimentar, a concentração de toxina por indivíduo aumenta. Tudo bem? E é esse o efeito que a gente chama de biomagnificação. Biomagnificação ou magnificação trófica. Você vai achar esses dois nomes por aí. Tudo bem? Então é o aumento na concentração de toxinas na medida em que você vai avançando na cadeia alimentar, tudo bem? Nos níveis mais elevados de uma cadeia alimentar, você vai ter uma concentração de toxina maior. Tranquilo? Então, se a gente olhar para a questão, ele vai perguntar o seguinte, né? Como esse aumento de concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa? Através do evento de biomagnificação, certo? No qual um indivíduo no topo, em pontos mais avançados da cadeia, ingere, né, a concentração de toxinas que vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos. Tudo bem? Bom, e aí ele pergunta como a pessoa, pode evitar a intoxicação, certo? Evitando consumir produtos da área contaminada, né? Naquela área onde ocorreu a maré vermelha, a ideia é evitar o consumo de produtos, de frutos do mar, de peixes daquela região. Tudo bem? Então você imagina, o cara vai sei lá, se alimentar de ostra, né, de marisco, mexilhão, de peixe. Então, todos os organismos ali vão apresentar um nível mais elevado de contaminação se participarem de cadeias alimentares que têm as microalgas como base. Tudo bem? Bom, pessoal, item C dessa questão, lembra sempre que o item C é aquele que te dá um pouco mais de trabalho, porque pede que você analise gráficos, pense em dados. Com esse item não vai ser diferente, ele vai pedir para você pensar sobre o gráfico que ele deu lá no enunciado. Então vamos ler esse item. Ele diz o seguinte, pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados no evento de maré vermelha e para o seu rápido declínio? Uma coisa que é importante para você pensar na resposta que você vai construir é que ele disse explicitamente pelo demonstrado no gráfico. O que é que significa isso? Significa que qualquer resposta que você der, eu sei que você já está pensando em eutrofização, pensando na teoria que você viu em aula, mas qualquer resposta que você der tem que estar ancorada, tem que estar balizada em dados que estão evidenciados no gráfico. Tudo bem? Senão você não vai ter o ponto completo dessa questão. Tranquilo? Então vamos lá. Ele quer saber qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados. Então vamos lembrar qual é a curva que mostra a variação na população dessas microalgas, né? Então vou mostrar aqui para você essa curva que eu estou achurando aqui em amarelinho. Tudo bem? Belezinha? Ótimo. Então vamos dar uma olhada no que acontece no momento em que essa população começa a crescer. Tranquilo? Então vou pegar aqui essa reguinha, olha só, e vamos dar uma olhada nesse ponto aqui. Só vou fazer aqui para você em amarelinho, para a gente acompanhar o que está acontecendo nesse ponto. Sai a régua, beleza, você percebeu? Eu estou me referindo a esse ponto aqui, certo? Onde começa aqui o processo de crescimento da população de microalgas. O que você percebe? Você percebe o seguinte, no momento anterior a esse ponto, eu já tinha o crescimento da pluviosidade, tudo bem? E já tinha o crescimento, olha só, começou aqui o crescimento do quê? O que essa curva aqui indica? A contagem de coliformes fecais. Tudo bem? Veja que esses caras aqui já estão aumentando. E o que são coliformes fecais? O que esse indicador mostra para a gente? A presença de esgoto doméstico. Bom, as algas que produzem esse efeito da maré vermelha,
embora sejam algas, a gente chame de algas, você também vai encontrar esses caras descritos nos livros de zoologia, naqueles capítulos que tratam de protozoários. Embora protozoários não sejam animais, enfim, eles aparecem nos livros de zoologia ainda. E o que vai ser dito sobre eles? Que esses carinhas, esses dinoflagelados, eles são organismos fotossintetizantes quando não tem nutrientes disponíveis no ambiente, mas quando tem nutrientes disponíveis no ambiente, eles são heterotróficos. Tudo bem? Então, olha só que bacana. Com o que você está correlacionando na sua cabeça, né? O aumento de coliformes fecais indica aumento de esgoto doméstico disponível nesse ambiente e, portanto, um aumento de nutrientes. E como é que a população de dinoflagelados responde a esse aumento de nutrientes? Crescendo, tendo a sua população crescendo por conta do aumento da disponibilidade de alimento. Tudo bem? Então, olha só, primeira parte dessa resposta, né? Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados? Bom, o gráfico evidencia um aumento na quantidade, né, na contagem de coliformes fecais na água nos momentos imediatamente anteriores ao crescimento da população de dinoflagelados. Isso indica um aumento na disponibilidade de nutrientes na forma de esgoto doméstico naquele ambiente, o que leva a uma explosão populacional dessa microalga. Tudo bem? E aí ele pergunta na segunda parte da questão qual é a razão para o seu rápido declínio. Então vamos de novo dar uma olhada nesse momento, né? Vamos pegar aqui a reguinha e mostrar para você isso aqui, olha só. Fazer em laranjinha agora para você perceber. Então olha só. O que está acontecendo aqui? Sai a régua. A gente está pensando, olhando para a curva dos dinoflagelados, nesse momento aqui, ou seja, o momento em que a curvinha dos dinoflagelados começa a cair. Tudo bem? Beleza? Não? Então, olha só, o que aconteceu imediatamente antes dessa queda? Olha só, antes dessa queda, aconteceu a queda dos coliformes fecais. Tudo bem? Ou seja, caiu a contagem de coliformes fecais, diminuiu a quantidade de nutrientes disponível naquele ambiente e, com isso, né, dado que a sustentação nutricional daquela população diminuiu, a população de microalgas cai em função dessa queda de alimentos disponíveis. Tudo bem para todo mundo? Beleza?